Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 24. Diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, ou há de odiar a um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, e contudo o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Qual de vós poderá, com as suas preocupações, acrescentar uma única hora ao curso de sua vida? Quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Observai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, porém, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não andeis ansiosos, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Pois os gentios procuram todas estas coisas. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Amém. Se possível, incline sua cabecinha, feche seus olhinhos, por favor. Paizinho majestoso, mais uma vez, louvamos o teu nome, te engrandecemos, exaltamos a tua bondade. Tu és o Deus que vê todas as coisas e nos dá o privilégio de te louvar na nossa pequenez, recebendo assim ainda o nosso louvor. Agora nos é permitido, Senhor, falar a tua palavra. E tudo que eu quero te pedir é que a tua palavra seja compreendida pelas pessoas que estão aqui, tanto quanto aqueles que estão através da internet, da TV, do celular. Que a tua palavra ache guarida em seus corações. Enquanto eu falo, Senhor, e tudo que posso fazer é apenas falar, que o teu Espírito se coloque a ensinar, e ensinando-nos, conduza-nos pelo teu caminho. Peço-lhe, Paizinho, que a tua palavra seja aplicada em cada coração de maneira pessoal, e que cada um compreenda conforme precisa, pois o teu Espírito assim pode fazê-lo, e ele nos ensina com liberdade. Se eu te peço em nome de Jesus. Amém. Queridos, era um dia qualquer da semana, e um rumor bastante bonito começou a circular nas ruas pequenas e empoeiradas de Cafarnaum, entre os barqueiros que vinham da praia, trazendo alguns peixes para vender no comércio local. E as pessoas conversavam umas às outras, e o bochicho que se ouvia de cada lugar, e de ponta a ponta, e de pessoa a pessoa, era que haveria uma reunião bastante grande nas imediações de Cafarnaum, e que um certo pregador que andava por ali anunciando uma nova pregação, uma forma diferente de viver do que ele chamava de reino de Deus, estava trazendo uma mensagem contundente, forte, diferente, mas que as pessoas gostavam de ouvir. E essa notícia de que teria esta reunião alvoroçou a pequena comunidade, e não apenas a pequena Cafarnaum, mas todas as vilas em volta do lago de Genezaré e outras cidadelas próximas àquela região. As pessoas começaram a sair bem de madrugada de seus lugares, de suas casas, de seus sítios, deixando suas hortas, deixando suas fazendas, deixando seus comércios,
As vilas ficaram desertas e eles saíram aos milhares e se avolumaram ao pé de uma montanha, pois avistava ao longe um grupo de pessoas bem no alto, e diziam eles que estes eram os discípulos dos quais no centro estava Jesus, o pregador daquela longa e suntuosa jornada. É fato que eles já conheciam a sua mensagem, porque já fazia alguns meses que ele estava anunciando a chegada desse reino e como deveria viver esse reino diferente. E as pessoas sobem a montanha eufóricas porque imaginam que ouvirão algumas coisas boas para suas vidas, e de fato ouviram, mas propriamente não era exatamente aquilo que elas imaginavam que iriam ouvir, pois a mensagem pregada é conhecida até hoje em todo o mundo como um dos maiores e mais importantes sermões de Jesus, e é conhecido como o Sermão da Montanha, muito mais como um manual de vivência cristã, de vivência do reino de Deus. Essas pessoas todas pararam para ouvir, e durante todo o longo dia, o que nós temos aqui é um resumo do resumo do resumo. Aqueles que escreveram os evangelhos não puderam, com certeza, expor com veracidade todas as perguntas, os diálogos, as conversas que teve em meio a cada frase de Jesus. Entretanto, a grandeza do que está exposto aqui já é suficiente para levar anos estudando e tentando compreender o que Jesus de fato ensinou de maneira prática e simples. E as pessoas ficaram o dia inteiro ali ouvindo, e quando a gente lê esse texto, talvez você consiga lê-lo em 10, 15, até 20 minutos, lendo ou ler todo o Sermão da Montanha. Mas é bom lembrar que isso aconteceu durante todo um dia. Foi uma mensagem que durou o dia inteiro, começou pela manhã e foi até o final do dia, onde eles destinam-se a outro lugar. Perceba, portanto, que é uma mensagem importantíssima para a vida de todo aquele que crê, porque é norteadora. Ela ensina como viver, é como se fosse um manual de vivência. Os princípios básicos de todos aqueles que querem trilhar os caminhos do reino de Deus e tendo consciência plena do que significa viver esse evangelho. É aqui nesse sermão que Jesus nos ensina coisas maravilhosas. E ele levou-me a pensar de maneira breve em algumas coisas, em algumas ações, em algumas atitudes, comportamentos que temos, e esses dos quais se tornam como que mecanismos que impedem, ou transferem, ou roubam, ou tiram, ou desfocam as bênçãos das quais almejamos em Deus. Alguns tipos de comportamentos que nos limitam, que nos impedem, que nos atrapalham, que nos desfavorecem quanto àquilo que temos da parte do divino, do qual Ele quer dar a nós. E o desenrolar de todo esse pensamento do Senhor leva-me à compreensão de algumas coisas importantes, e nesse texto que a gente leu, que não é um texto desconectado dos outros, ao contrário, ele está centrado dentro de todo o eixo doutrinário que Jesus expõe aqui. Mas é necessário a gente destacar algumas coisas, até porque foi nesse texto que Jesus levou-nos a pensar essa tarde. E ele leva-me a compreender logo de imediato, no primeiro versículo que lemos, a fonte de toda a ansiedade que o ser humano vive. Aqui ele expõe de maneira clara qual é o nascedouro de toda a ansiedade, a raiz de todo esse mal, de o porquê que vivemos ansiosamente todos os dias. E ele nos ensina no verso 24 de que essa fonte de ansiedade é justamente onde eu deposito toda a minha confiança. E ele expõe que existem dois lugares de depositar a confiança. O primeiro é em Deus, essa pessoa maravilhosa do divino. E quando a gente depõe a nossa confiança sobre o Senhor, diz-nos o Evangelho que dele a gente obtém toda a esperança, segurança, a paz perfeita, a alegria plena, o suporte para as dificuldades, a ajuda para as horas difíceis. Quando a gente coloca a nossa confiança no Senhor, obtemos dele todos os recursos necessários que a nossa alma precisa para enfrentar os dias maus e também para viver os dias bons com alegria, com paz, com compaixão, na prática de boas coisas em prol das pessoas. Mas ele também cita que existe uma segunda fonte, e essa é a real fonte de toda ansiedade, do que é quando a gente coloca a nossa esperança, expectativa nas riquezas, no bem-estar, na satisfação pessoal, no nosso ego. E quando a gente coloca a nossa confiança nas coisas desta vida, naturalmente as coisas dessa vida não são capazes de nos promover o bem-estar que almejamos, a felicidade que esperamos, a segurança que gostaríamos de ter.
a sensação de que tudo vai dar certo, infelizmente ou felizmente, não sei. A vida não é capaz de nos dar tudo isso, então nos tornamos escravos de nós mesmos. Ficamos cada vez mais cativos dessas lutas para obter esse bem-estar, para conseguir amenizar aquilo que está dentro de nós, na perspectiva de sermos felizes. Então nos tornamos ansiosos, justamente porque não conseguimos obter tudo aquilo. E quando obtemos, infelizmente, aquilo também não é capaz de nos preencher, até porque vivemos em um mundo onde nada nos satisfaz. Quando buscamos a satisfação nas coisas dessa vida, na carne, nada nos satisfaz. Você almeja alcançar um valor, um bem-estar, uma casa, um carro, um sucesso, uma profissão tal, e luta um bom tempo para isso, faz o seu esforço, um esmero com tanta propriedade. Entretanto, quando consegue, aquilo já não é suficiente. Então a gente começa a criar outra coisa, buscar outro meio, buscar outro desafio, buscar outro mecanismo que preencha aquele vazio que agora tem outra vez. Justamente porque as coisas dessa vida não são capazes. Assim também procede dentro de todos os contextos, seja da beleza, seja da física, seja da saúde, seja do financeiro. Nada nos abastece. A pessoa faz o estereótipo do que é ser bonito, do que é ser feliz, e quando atinge esse estereótipo e acha que é aquilo lá que ela queria ser feliz, ela olha no espelho e diz: agora está faltando tal coisa, e se transforma, portanto, escrava de si mesma. Enquanto não se vê deformado por completo, não consegue satisfazer a si mesmo, morre sem satisfazer, justamente porque nada nessa vida é capaz de satisfazer o vazio interno do ser humano. Portanto, começa toda essa luta, da qual explode toda essa ansiedade, porque não consegue saciar a si mesmo, não tem segurança, não tem paz, não tem alívio dentro de si. E Jesus disse que é impossível compatibilizar as duas coisas. Não tem como colocar a sua confiança em Deus e nas riquezas do mesmo tempo. Não tem como confiar em Deus e confiar na força do braço aqui na terra ao mesmo tempo. Não tem como depositar a confiança plena no Altíssimo e acreditar em si mesmo a ponto de ignorar as orientações divinas. Portanto, a fonte de ansiedade se encontra exatamente quando depositamos o nosso coração nas coisas dessa vida. É um fato. Mas ele nos leva também à ideia, seguindo a orientação do texto, que a sequência do qual projetamos, que construímos, a estrada do qual queremos trilhar, onde quer que a gente coloque o nosso coração, determina, portanto, qual será o tipo de comportamento e o ritmo da vida que a gente tenha. Se a gente colocou o nosso coração, portanto, em Deus, será determinante para um ritmo de vida. Mas se a gente colocar o nosso coração nas coisas dessa vida, nas riquezas, por exemplo, o nosso ritmo será completamente diferente. Quando você opta por colocar o teu coração em Deus, servir a Deus com tudo que é e com tudo que tem, obviamente que a vida tem os seus altos e baixos, mas não é opressivo, não é transformador a ponto de me jogar como um escravo das coisas. Eu vivo, como disse o apóstolo Paulo, eu tenho que viver dessa forma, aprendendo a conviver com a fartura, tanto com a dificuldade. Mas quando eu coloco o meu coração nas coisas dessa vida, ele determina, portanto, qual será o meu ritmo. E o ritmo se torna cada vez mais frenético, porque ainda que você consiga, ainda que você tenha, nunca será o suficiente. É por isso que a humanidade está cada vez com menos tempo, cada vez mais assoberbada, cada vez mais oprimida, cada vez mais cheia de coisas, cada vez menos tempo, ainda que seja em família. Por quê? Porque fazem de tudo para poder abastecer a sua ansiedade daquilo no qual espera que aconteça. E não acontece nunca. É como um poço sem fundo, é como um buraco que não consegue preencher. As preocupações, as coisas latentes. E Jesus disse, no mesmo Sermão da Montanha, no capítulo 6 e o verso 21, ele disse que onde está o nosso coração, aí está o nosso tesouro. E é determinante isso porque onde está o nosso tesouro, procede também aquilo que a gente alimenta ele. E como a gente alimenta das coisas dessa vida, naturalmente a nossa alma vai se tornar com mais fome das coisas dessa vida. Quando a gente entende que temos que nos satisfazermos das coisas conquistadas desta vida, tudo que a alma vai desejar é as coisas desta vida.
Por isso a Bíblia nos orienta a alimentar o nosso espírito e alma das coisas de Deus. Por quê? Porque isso é o equilíbrio para que possamos viver nesta vida com equilíbrio e alma tranquila em Deus. Do contrário, vamos viver sob a opressão, sobre o medo, sobre a incerteza, sobre a angústia do que virá pela frente. Jesus nos ensina nesse texto que vivemos pelos exemplos, mas não os exemplos de Deus. Nós construímos os nossos referenciais, e por conta desses referenciais, nós construímos toda a trajetória que iremos pautar a vida. Nós norteamos as nossas conquistas, não em Deus, mas no sucesso de pessoas. Nós norteamos aquilo que queremos ser, não no que Deus quer que sejamos, mas naquilo que o mundo prega à nossa volta. A nossa busca não é construída mediante o propósito que Deus plantou aqui, mas é construída mediante aquilo que eu vi de sucesso nas pessoas que eu considero importante. Se fosse ao contrário, se buscássemos em Deus, não sofreríamos de tal modo tais ansiedades e nem tão pouco teríamos dificuldade para entender nossa identidade e propósito. Mas temos dificuldade para entender todo o circuito da vida, justamente porque na maioria das vezes esquecemos quem somos. E pior, esquecemos nossos propósitos. Então pautamos tudo que vamos fazer de olho naquilo que outro já fez, para alcançar o mesmo nível de sucesso. É plantado em nós um sucesso meramente terreno. Então tudo que fazemos é a partir disso, dos nossos próprios referenciais humanos, nunca divinos. Até porque nem queremos muito divino, porque temos medo de que Deus nos coloque algumas plataformas divinas das quais a gente não queira trilhar. Aí vamos construindo as coisas de acordo com aquilo que a gente acha certo. E as nossas escolhas, desejos e ações irão determinando o ritmo. E você vai se tornando cansado, estressado, abatido, desanimado. E chega o final da carreira, percebe que correu tanto e não sobrou nada. Se esforçou tanto e poderia ter vivido um pouco melhor e agora descobre que não tem mais nem tempo para viver. Alguém diz que as riquezas dessa vida subjugam o ser humano de tal modo que ele não consegue nem desfrutar da riqueza que ele construiu. E é um fato. Nos perdemos dentro de nossas buscas. Além disso, Jesus disse nesse mesmo texto que essa busca pelas coisas, que essa ansiedade para obter coisas, disse ele, os gentios é quem fazem isso. Os gentios é que buscam essas coisas. A palavra gentios aqui é pagãos ou incrédulos. Ele está falando de gente que ainda não o conhece. Ele está falando de pessoas que ainda não sabem quem ele é. Ele está falando de pessoas que pautam suas vidas só buscando coisas por não conhecê-lo ainda, por não terem tido um aspecto de entendimento do real valor que tem Deus em suas vidas. Ele está dizendo que os gentios, os incrédulos, os ímpios, buscam apenas aquilo que eles conhecem, que priorizam aquilo que eles sabem que é importante para eles, porque eles não sabem outra coisa. A informação que Jesus dá é justamente diferente um tanto daquilo que a gente imagina, porque para eles o buscar é buscar o bem-estar da vida. E o que Jesus nos exorta é que às vezes a gente faz iguais a eles, conhecendo outro aspecto da vida, conhecendo Deus e não pautando a vida nele. Perceba que ele segue em seu discurso afirmando que aqueles que não conhecem a Deus vivem apenas isso. Entretanto, para eles, para os que não conhecem a Deus, para os ímpios, ou para os pagãos, ou para os gentios,
O que eles têm determina a sua fé. Mas o que Jesus nos ensina é que o que conosco é diferente, porque é a nossa fé que determina o que a gente tem. Que é pela fé que a gente alcançaria o necessário. Entretanto, a gente se pauta como eles. Mas perceba que Jesus foi mais além. Em toda a sequência de fato, é preciso se perguntar o que é que Jesus realmente disse. Caminhando todo esse texto até chegar no verso 33, que é onde eu baseio o meu entendimento dessa noite. Jesus disse: não devemos fazer como os gentios, mas devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Agora vamos tentar entender isso. O que é que Jesus realmente disse aqui para nós? O que é que Ele está de fato nos orientando aqui? Perceba que Ele não nos proibiu de buscar as coisas. Ele não nos proibiu de pensar alto. Não nos proibiu de sonhar em ser alguém. Não nos proibiu em tentar sermos prósperos. Não nos proibiu de tentar passar num concurso. Não nos proibiu de tentar construir algo melhor. Não nos proibiu de buscar ser alguém potencialmente, financeiramente bem. Ele não nos proibiu nada disso. Veja bem o que Jesus nos ensina. O que Ele fala aqui é o que não devemos fazer. Ele nos ensina como não nos comportar erradamente. E como é erradamente? Buscar as coisas primeiro, ao invés de Deus. Ele diz: vocês não devem de agir como os ímpios ou os incrédulos, que buscam apenas as coisas. Ele diz: mas buscai primeiro o reino. Primeiro o reino. E como os gentios fazem? Eles buscam só as coisas. O que ele está dizendo é: você erra quando coloca as coisas na frente de Deus. Você peca quando busca primeiro as coisas e deixa Deus em segundo. Ele está dizendo: não haja assim. Como eu devo agir então, Jesus? Bem, você deve buscar em primeiro sempre Deus. Ele sempre à frente de tudo. E a partir de Deus você pode buscar as coisas. Ele não nos disse: buscai somente o reino de Deus. Ou disse? Ele disse: buscai primeiro. Buscai primeiro o reino e a sua justiça. Não em segundo. A partir do momento em que eu busco o reino e eu vivo em Deus, todas as outras coisas que eu conseguir conquistar, buscar, empreender, é em Deus que eu farei isso. Então elas terão um sentido, elas terão um propósito, elas terão um fim, elas terão um objetivo saudável. Senão, Joseph estaria em pecado. Senão, Vanilton estaria em pecado em querer construir mais casas. Senão, qualquer um de vocês que tentasse uma vida melhor, seja um concurso, seja abrindo uma empresa, seja comercializando para ganhar mais, estaria errado. Ele não disse que você não deve buscar. Ele disse que a questão de prioridade, onde é que está nosso coração. Não nos impediu de ser prósperos. Ele nos ensina onde está a prosperidade. Em Deus. Não nos impediu de conquistar coisas. Ele nos ensinou como conquistar coisas. Como essas conquistas são saudáveis.
como quem quer dizer que riqueza sem Deus é inferno. Riqueza com Deus é saudável. Ele não condenou o jovem rico porque era rico. O jovem se condenou a si mesmo porque amou as riquezas mais do que a Deus. Aí a gente precisa entender de maneira prática o que Jesus diz. Ele diz: buscai em primeiro lugar o reino e a sua justiça. Isto é, coloque Deus acima de tudo. Estabeleça um vínculo de confiança com Ele. E do momento em que você fazer isso, você vai entender que nada na vida tem importância senão em Deus. Isso significa, portanto, não ser dono de nada, mas possuir tudo. Significa, portanto, estar apto a possuir toda a riqueza do reino, sem se sentir dono de qualquer coisa, sem sentir dono de nada. Ele nos ensina isso de maneira clara. Portanto, o que ele nos ensina? Eu posso buscar as coisas, eu posso buscar subir na vida, eu posso tentar ser alguém, eu posso tentar estudar mais, posso aprender uma nova profissão, posso abrir uma nova empresa, posso ganhar mais dinheiro, posso me tornar alguém próspero, desde que eu faça isso em Deus, entende? Não é errado você querer crescer, é errado querer crescer sem Deus. Não é errado você buscar prosperidade. E vamos deixar de ser hipócritas. Os mesmos que afirmam que não querem a prosperidade, não têm coragem de abrir a mão para abençoar. A gente precisa entender a palavra para poder obtê-la. Jesus não está coibindo-nos, Ele está ensinando-nos de maneira correta como podemos crescer. E quando a gente cresce de maneira incorreta, perdemos a bênção. Você não perceba. Ele nos ensina de maneira tão clara, porque disse ele: mas buscai em primeiro o reino de Deus, ou o seu reino, e a sua justiça. E as demais coisas, digam comigo por favor, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Que coisas Jesus está falando? Ele cita aqui acerca das debilidades do ser humano. Ele coloca questões de vestuário e questões de alimentação, porque era a basicalidade daquele tempo. Mas essas questões todas, está todo o sentido da vida, até porque as pessoas trabalham, militam, se esforçam para isso, para comer bem e vestir bem. Não é verdade? Você trabalha a vida inteira para comer bem, se vestir bem, é ou não é? Não adianta nada você andar de carro novo e pelado. Não vai andar. Não adianta nada ter dinheiro na poupança e passar fome. Você não faz isso. Por isso que a gente é tudo viçoso. Não é? Perceba, ele atribui essas coisas que se buscam. Agora perceba o que ele diz: todas estas coisas vos serão acrescentadas. Deixa eu lhe explicar o que é acrescentada aqui. Não é dadas, é acrescentada. Não é dadas essas coisas, é acrescentando além dessas coisas. Você já tem, mas ele vai acrescentar. A palavra acrescentar aqui no grego é dar mais além de, possuir mais, aumentar. O que a gente tem que entender é que Jesus está dizendo: se você estiver em mim e se esforçar, eu vou dar além do seu esforço. Se você estiver em mim e buscar crescer, eu vou fazer muito mais abundantemente do que você pede ou pensa.
Dá para você entender isso? Olha para quem está ao seu lado e pergunta: você está entendendo esse negócio? Mesmo, como diz o Shrek. Mesmo. Ele diz: vou acrescentar. Ele não está dizendo que ele vai te dar a basicalidade da roupa e da comida que você precisa. Porque afinal de contas, se fosse assim, olha o meu pensamento medíocre. Eu ia encontrar uma boa poltrona, afinal eu vivo o reino. Eu não gosto de pescar, mas se eu gostasse de pescar, eu ia encontrar uma boa poltrona, ia para a beira do rio, ia dizer: Deus, manda comida aí. Quando a minha roupa tivesse gasta, eu ia dizer: manda uma roupinha aí. E ele poderia olhar do céu para mim e dizer: filho, é o Cine, o serviço de emprego lá está precisando. Eu ia dizer: mas eu estou buscando em primeiro lugar o reino. Eu ia dizer isso para ele, pastor Davi. Na hora do almoço, com um prato na mesa, eu ia dizer: Senhor, tu disse que as demais coisas deveriam ser acrescentadas. Me manda um bife à la carte, por favor. Não é assim. Ele não está limitando o meu esforço. Ele não está encobrindo a sua capacidade de produzir. Ele não está roubando o seu direito de se esforçar. Ele não está limitando a minha capacidade de maximizar o potencial que Ele mesmo deu. Ele está ensinando a fazer do jeito certo. Ele está ensinando a crescer do jeito certo. O problema é que eu quero crescer segundo os padrões do mundo. E os padrões do mundo é um passando por cima do outro. É buscando a riqueza pela riqueza. É buscando a beleza pela beleza. É buscando o ter por ter. O possuir por possuir. Ele me ensina a fazer do jeito certo. Ter para fazer. Possuir para abençoar. Ser para poder viver o reino. Diferente. Perceba. Se é verdade, se acrescentar, se Jesus disse que acrescentar é me dar a mais daquilo que eu estou tendo, e é um fato, porque não raras vezes você vai encontrar pessoas que vivem em Deus, e ela nem sabe como a vida dela, de onde vem tanta bênção na vida dela. Quando ela está em Deus, não é o fato dela ter muito, é o fato de ter qualidade no que ela tem. A prosperidade não é sobrar uma grande quantidade de dinheiro, é você viver muito bem com aquilo que está nas suas mãos. É não ter falta das coisas. É viver em paz com aquilo que está contigo. E às vezes a gente encontra pessoas, que ganha tão pouco, mas ele tem uma vida tão farta. E não é farta de fartar. É farta de fartura. Está fartando tudo, né? Não é essa farta. De fartura. De tranquilidade. Porque está em Deus. Então chacoalha o ombro de quem está ao seu lado e diga: se você colocar Deus no lugar de direito dele, Ele não vai limitar o seu esforço. Se esforça, que Ele te acrescentará mais do que você pode ganhar. É assim que funciona o reino. Quando o Senhor me destravou isso hoje, eu digo: Senhor, o Senhor não está enganado não? Porque eu aprendi bem diferente. Então eu peguei N livros e bíblias das quais tenho lá, e todos os outros caras realmente dizem isso. Como é que eu pude aprender errado? É porque eu nunca parei para ouvi-lo. Eu nunca parei para dizer: Senhor, o que significa isso aqui? É acrescentar, não é dar o que você precisa. É acrescentar o que você já tem, mediante o estar nele. Porque do contrário, de que adianta você se esforçar, pastor? De que adiantaria você rasgar noites e noites estudando e deixando ela lá sozinha? De que adianta você se esforçar tanto
se Ele não vai te abençoar nisso? Então chacoalhe o ombro do teu irmão e diga: Ele vai abençoar o trabalho de suas mãos. Desculpe, queridos, mas Deus não abençoa a gente à toa. Deus abençoa quem cedo madruga. Deus abençoa quem trabalha. Se você ficar em casa o dia inteiro orando, esperando um emprego, Deus vai vir na sua porta e dizer: levante daí, vai bater na porta de quem precisa te empregar. Ou você acha que Deus vai mandar uma limusine com o patrão lá dizendo: escuta, você não quer vir para trabalhar para mim? Esforço. É por isso que a palavra de Deus a Josué, lá no capítulo 1, os versículos 8, 9 ao 11, é essa: ei, esperta, esforça-te, tem bom ânimo, não tenhas medo, não te pasmes, não te espantes, mas esforça-te. 4 vezes ele diz: esforça-te, molenga, esforça-te, esforça-te. Deus não vai fazer por mim e por ti aquilo que eu tenho que fazer. Quer crescer? Esforça-te. Quero crescer, mas eu só chego atrasado no emprego. Quero crescer, mas eu não fico 1 minuto a mais trabalhando lá. Quero crescer, mas eu faço vale, quando chega no dia 15, não tem mais salário. Quero crescer, mas não atendo nada do que para empresas, desde que seja só para mim. Então Ele quer abençoar, Ele quer acrescentar. E no acrescentar tem um segredo. Eu chamo de mãos abençoadas. Mãos abençoadas é aquilo que você ajunta, e Deus abençoa o trabalho de suas mãos. E você ajunta, e quando ajunta, cresce, prospera. A minha saudosa avó tinha um ditado que dizia que tem gente, e ela orientava para não fazer assim: ajunta com as mãos e espalha com os pés. Então eu quero te ensinar o que Jesus disse aqui, mas a gente vai subordinar isso: ajunta com as mãos abençoadas, mas espalha com 3 pontinhos. Você coloca o que você quiser. Porque não poucos de nós ajuntamos, mas espalha tão rápido. Perde as bênçãos, parece que vai pelos vãos dos dedos. Não poucos de nós, queridos, vivem dia e noite na prova, perdendo e perdendo. Nunca sobem, mesmo trabalhando muito. Por quê? Não deveria Deus acrescentar? Se é honesto, se está firme, se está trabalhando direitinho, não deveria acrescentar? Todos os crentes não deveriam ser extremamente prósperos? Deveria. Por que não são? Onde é que está o problema? Está em Deus? Claro que não. Está exatamente nisso: ajunta com as mãos e espalha com alguma coisa. E o que a gente precisa aprender é segurar para não espalhar. É como, por exemplo, querer encher uma caixa d'água sem fechar a torneira de baixo. Nunca vai encher, porque à medida que enche, esvazia. E ele nos ensina algumas coisas breves que nos impedem, ou que pelo menos nos ajudam a não espalhar. Diga para o teu colega, para o teu irmão, diga: bom é ajuntar com mãos abençoadas, mas ruim é esparramar com o que você quiser esparramar. E o que é que ajuda a espalhar, a esparramar? Primeira coisa que Jesus me ensina essa noite é que ajuntamos com as mãos, mas espalhamos com as nossas falas e murmurações. Nos esforçamos muito e ajuntamos com as nossas mãos, mas através da nossa fala, sem ver, a gente espalha tudo aquilo que a gente ajuntou. Então não prospera. Olha o que ele disse no verso 31. Portanto, não andeis ansiosos, dizendo: que comeremos,
Que beberemos? Que vestiremos? Que carro eu vou comprar o ano que vem? Como é que vai ser 2021? Será que eu vou estar vivo? E amanhã? A sogra vai viver? Oh céus! E aí? As nossas falas são as ferramentas mais destruidoras, que espalham por completo aquilo que a gente ajunta. As nossas murmurações dão brechas ao desprezo à bênção. Eu não sei se você se lembra do capítulo 25 e o versículo 30, 32 por ali, de Gênesis. Você vai encontrar o Esaú chegando da caçada cansado e o Jacó fazendo um guisado de lentilhas. E depois de ele saborear com a mente aquele guisado de lentilhas, o Jacó, que não é bobo nem nada, ele faz uma proposta. E a fala do Esaú foi essa: de que me adianta ter a primogenitura e morrer de fome? Ele não ia morrer de fome, irmão. Jamais ia morrer de fome. Mas ele usa isso como um engodo a si mesmo. Ele superfatura o negócio para satisfazer o desejo de sua carne. E ele despreza a bênção que já estava nas mãos dele. Ele espalha a bênção com a própria fala. E não raras vezes a gente faz o mesmo. A bênção já está nas mãos, mas com a nossa falha a gente espalha das nossas mãos. Com a nossa murmuração, com a nossa insatisfação, com a nossa incapacidade de ver o que Deus está nos abençoando. Estamos almoçando todo dia, mas reclamando do que está almoçando. Reclamamos do preço da carne, mas comemos carne. Reclamamos do preço do arroz, mas a gente pode comprar o arroz. Reclamamos de tudo, enquanto estamos sendo abençoados. Se tivéssemos a ousadia de reclamar, não tendo, amém. Talvez até há uma justificativa. É por isso que eu amo a África. Converse com o africano, eu já conversei com milhares. Você instiga eles para reclamar, mas eles não reclamam. E eles não têm nada, mas não reclamam. Mas o velho ditado, reclamando de barriga cheia, é nosso. Temos coisas injustas, erradas que fazem conosco, que não temos, sim. Mas deveríamos guardar a nossa boca, porque com a nossa fala nós espalhamos aquilo que acabamos de ajuntar. Se tem uma coisa que Deus detesta, é a murmuração. Ele odeia a murmuração. Uma das maiores ofensas contra ele é Números 14. E o que tem em Números 14? Murmuração. As pessoas murmuraram pela 10ª vez contra Deus, e por conta disso ele permitiu que eles caminhassem vagando 40 anos pelo deserto. E às vezes a gente está vagando já há tantos anos e não sabe por quê. Murmuração. Deveríamos fazer um inventário de nossa vida e ver onde é que foi que a gente murmurou. Falou mal de nossas próprias coisas. Me dói no coração quando eu estou na casa de alguém e eu vejo uma criança, um garoto, uma mulher, um homem. Diz, ai que comida ruim, que nojo. Me dá uma vontade de enfiar o prato goela dentro. Com muito amor. Porque não sabe o valor que tem. A murmuração é um instrumento do diabo para espalhar as bênçãos divinas. É por isso que tem gente que nunca junta. Porque à medida que ele puxa com o rastelo, ele espalha com o pé.
precisamos entender a palavra para poder absorvê-la e ela ser eficaz na nossa vida. Jesus continua. E ele diz que outra coisa que é um mecanismo que espalha a bênção. Diga para quem está pertinho de você, para o teu colega, diga assim: as motivações de nosso coração. A motivação de possuir, de ter pelo ter. Por que você quer alcançar isso? É a motivação que vai determinar se aquilo permanecerá em minhas mãos, se será bênção ou se será maldição. Não poucas pessoas buscam possuir coisas simplesmente por conta de invejas, porque viu fulano conseguindo, porque tal Beltrano conseguiu. E geralmente as coisas ajuntadas por motivações erradas, elas servem como um laço para o casamento, para a família, levam à desgraça, porque separam casais, destroem relacionamentos, endividam pessoas. Nós somos um país de endividados. Segundo dados do IBGE, são 76 milhões de endividados. E não é porque o país está quebrado, é porque as pessoas invejam umas às outras e buscam ter aquilo que não podem, buscam possuir aquilo que não tem condições, por conta de sua motivação. Compra uma camisa sem precisar da camisa, por conta da motivação. Isso ajuda a espalhar de um tanto. Então não adianta ter a bênção, porque do outro lado você espalha, eu espalho. E quando lhes afirmo isso, lhe afirmo com temor, olhando para a minha própria vida, porque eu também quero reter as bênçãos de Deus. Lhes pergunto: quem aqui gostaria que Deus lhes acrescentasse abundantemente muito mais na sua vida? Eu quero. Mas sabe quando Ele vai fazer isso? Quando eu fechar a torneira, quando eu tirar os impedimentos da bênção fluir na minha vida. Jesus ainda me ensina, dentro dessa mesma perspectiva da sua palavra, no mesmo capítulo, que outro mecanismo espalhador da bênção divina é o espírito da avareza. O espírito da avareza é tão sacana. E Jesus nos leva a essa compreensão de uma maneira tão prática, porque reforça-nos a pensar que esse espírito de avareza faz com que o domínio das coisas fique apenas nas minhas mãos, como se elas fossem acabar amanhã. Então o desejo de eu satisfazer o meu ego em possuir é maior do que qualquer sentimento de misericórdia. Isso é dramaticamente doloroso, porque o espírito de avareza não só impede o crescimento da pessoa nos aspectos divinos, mas também impede o crescimento dentro de casa. O avarento, ele faz a própria família padecer. O avarento prefere levar para o túmulo as moedas a pagar o sorvete para o filho. Talvez você conheça algum avarento assim, um lazarento, enfim. A avareza é um espírito maligno que somatiza com mamon, faz-se apegar, apaixonar-se pela riqueza. O apóstolo Paulo diz que o problema não é dinheiro, é amar o dinheiro. O dinheiro não é um instrumento que eu possa servi-lo, mas ele tem que nos servir.
O avarento, ele não consegue prosperar, porque o que ele ajunta serve de maldição. O que ele ajunta lhe corrói os ossos, lhe tira a paz, lhe rouba a segurança da alma. Mas o liberal em Deus, ele é como se fosse as mãos de Deus abençoando. Jesus diz: é melhor dar do que receber. É interessante, porque gostamos muito de afirmar a nossa liberalidade, mas temos dificuldade em submeter as nossas posses a Deus. O espírito de avareza é descoberto quando a gente tenta, ou somos tentados em dar. O espírito de avareza, ele aparece justamente quando você vê a necessidade de alguém e poderia saná-la, mas prefere não fazê-lo. A avareza se manifesta aí e impede, portanto, não só de abençoar alguém, mas do próprio ser abençoado. Por isso ele ajunta apenas consigo mesmo. Por isso o Senhor instituiu o dízimo, que não foi uma ideia de Deus, foi uma ideia de Abraão. Mas Deus gostou. E por que Deus instituiu esse processo relacional? Porque se torna como uma vacina contra a avareza. Por que Deus sempre utilizou o mecanismo de oferta para construir as suas coisas? Porque é uma vacina contra a avareza. É sendo liberal, abençoador, se parece com Deus que abençoa sem que a pessoa mereça. Quanto mais disposto a oferecer, mais pronto estarei a ganhar. Quanto menos dono me sentir, mais apto a possuir eu estarei. Mas a gente faz ao contrário. Esse celular é meu, essa igreja é minha, essa é minha mulher. Não é não, irmão, é de Deus. Nós já conversamos sobre isso hoje, inclusive. Ela diz: busca meu shampoo, shampoo caro da Pega. Eu digo: pede para Deus, você é dele. Afinal, mas a bênção flui através de pessoas. É claro que eu comprei, porque não é meu, é dela também. Portanto, entenda, expurgue a avareza de sua vida. A avareza se manifesta nas pequenas coisas. Só dou uma roupa para alguém quando não presta mais. Não, você tem que dar quando você está usando ainda, quando você gosta ainda. A avareza se manifesta quando tudo está perfeito na minha vida e alguém precisando do lado e eu simplesmente ignoro a dor. Avareza. E vai chegar um tempo que tudo aquilo que ajuntou vai ser espalhado. Sabe? Jesus disse: quem comigo não ajunta, espalha. Toda a riqueza que não é ajuntada junto dele, o diabo, com as suas patas de galinha, ele espalha. Não sei se o diabo tem pata de galinha, mas o meu tem. Enfim, desenho do meu tem. Sabe? O melhor de tudo é conhecer o Evangelho e aplicá-lo para que as bênçãos do Evangelho fluam pela minha vida. Outra coisa que espalha as bênçãos, deixa eu terminar, são os nossos pré-julgamentos. Fazemos julgamentos antecipados de tudo. Jesus, no capítulo 7, logo na sequência, ele fala sobre isso. E os nossos julgamentos antecipados atraem julgamento divino sobre nós. Ele disse: cara, pare de ficar olhando o cisco no olho do teu irmão. E você não está vendo que tem um pedaço de pau, uma trave no teu olho. E a maioria das pessoas são assim, elas conseguem ver o defeito de todo mundo, mas não conseguem olhar para si de jeito nenhum. Sabe exatamente detalhar o currículo de defeito das pessoas, mas é incapaz. Ao contrário, olha para si mesmo e diz: eu sou quase um Deus. Se sente quase um gato.
no seu trono de glória. Espalhe a bênção com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente pensa. E, queridos, atentemos para isso. Tudo que a gente plantar, a gente colhe. Todo mal que você falar de alguém, você vai colher esse mal na vida. Toda semente de julgamento, de maldição, de murmuração, de falas que fizer contra alguém, vai colher na vida. Trava, passa um zip. Se não der um zip, pega aquela fita e cola, irmão. Passa o dia inteiro com a máscara super apertada, sabe? Talvez a máscara já veio para isso. Já que não dá conta de... sabe? Passa um grampo. Tá aqueles grampeador grandão? Limpinho para ver o que fala. Talvez assim mude. Não percebe que cada vez o buraco é maior. Entra ano e sai ano e o buraco continua grande. Pare. Se tiver de falar, chame a pessoa e fale olho no olho. Chame aqui, olha, e diz: olha, eu tenho um negócio para te dizer. Para mim tu é assim, assim, assado. E a pessoa pode até se ofender e você diga: mas me perdoa. Eu não quero, eu só quero saber se você é assim. Você não é? Você pode até levar uma bolacha, mas leva uma bolacha e dá glória a Deus. Ou então cala a boca. Chape. É a melhor coisa. A gente precisa aprender que só podemos falar aquilo que edifica. O Senhor me cobrou essa semana intensamente isso. Onde a gente vai, a gente escuta de política e você acaba entrando no pacote. E Deus cobrou-me fortemente isso. Pare! Não ceda a tua boca para a maldição. Só fale o que abençoa e o que edifica. É um princípio que eu estabeleci na minha vida há muitos anos. Seja em qualquer roda de amigos que eu tiver, ou é para ensinar ou é para aprender, mas de vez em quando o diabo me dá uma rasteira. E a gente precisa vigiar nisso. Quando alguém vier até você, fala mal de A ou B, rapidão pega teu telefone e diz: irmão, me dá só um segundinho, fazer uma ligação aqui. É importante, segura aí a fala, guarda aí a fala, não interrompe não, segura aí, só um stand-by. Ô fulano, Beltrano está aqui na minha frente falando isso e isso de você, vem cá agora, ele quer falar na tua frente. Faz isso para você ver. O cara que está na sua frente vai ficar branco, azul, roxo, amarelo e vai virar aquele bicho do X-Men que vira fumaça. Viu? Assustou, não foi? Foi planejado. Viu? Vira fumaça, irmão. Não dê brecha ao diabo. Pedro disse: não deis lugar ao diabo. Como que o diabo entra? Por aqui e por aqui. Por aqui e por aqui. Fecha. Já apitou aqui. Fecha tudo. Coloque esse filtro dentro de você e diga: o que eu vou falar vai edificar? Não vai edificar. Então, boca de siri. Zé Fini. O que eu vou falar vai abençoar? Vai, então eu vou falar. Do contrário, pare. Não vamos espalhar a bênção que acabamos de ajuntar. Quantas famílias foram destruídas por conta de uma palavra mal falada? Quantos casamentos foram destruídos por conta de uma palavra fora do lugar? Não é verdade? Jesus disse que as nossas... o tempo é tão pequeno, né? Diga para quem está pertinho de você: as nossas ingratidões espalham a bênção de Deus. Veja, ele disse-nos de maneira tão clara. No verso 31, ele está falando do murmurador, mas ele diz assim: que comeremos? Observe essa palavra. O que comeremos, João Vitor? O que vestiremos? É futuro, não é?
O que comeremos não é futuro? O que beberemos não é futuro? Significa que no presente o cara está? Significa que no presente o cara está comendo. No presente ele está vestindo. Ele não é capaz de olhar para aquilo que ele já tem em Deus e ser grato. Ele só consegue olhar no futuro. Isso é um princípio de ingratidão. Na sala do líder essa semana eu ensinei que a gratidão, ela aciona a misericórdia que libera o favor. Vou dizer de novo, a gratidão aciona a misericórdia que libera o favor. Todas as vezes que você abençoa alguém, e essa pessoa que foi abençoada por ti, de imediato demonstra uma alegria, uma gratidão, no seu coração você sente um gozo enorme e uma vontade enorme de continuar abençoando essa pessoa. É ou não é verdade? Você queria até ter mais para abençoar. Aí quando você tem alguma posse, você lembra daquela pessoa, porque ela foi tão grata. A gratidão acionou a misericórdia em você, que vai liberar o favor. Mas o contrário também é verdadeiro. Quando a pessoa é ingrata, você oferece alguma coisa, dá alguma coisa, e a pessoa devolve com ingratidão, o que acontece com você? Bloqueia teu coração na hora. Se arrepende até de ter dado. É ou não é verdade? Por que fui dar para esse infeliz? Podia ter retido isso aqui e dado para quem merece. Quantas e quantas vezes, irmão? Mas já recebeste o teu galardão. Agora o mesmo acontece com Deus. Quando somos imensamente gratos a Ele por aquilo que Ele tem nos dado. Ah, querido. Então o que disse Jesus? Você estará buscando em primeiro lugar o reino. É o que Ele vai fazer? Te acrescentará as coisas. Por que Ele te acrescentará? Porque o prazer de Deus é que você se pareça com Ele. Se tem alguém que sente prazer em dar as coisas, esse é Deus. Ele deu o próprio Filho. Não poupou o próprio Filho. Poupará porventura qualquer outra coisa? Eu preciso concluir. As nossas injustiças, elas espalham aquilo que a gente ajunta. Quais são as nossas injustiças que a gente deixa de vivê-las, enquanto que não buscando o reino de Deus e a sua justiça? A nossa maneira de se comportar, a nossa forma de responder às pessoas, as nossas grosserias, as nossas brutalidades, as nossas esquisitices, as nossas xaropices, a nossa maneira de, de tratar as pessoas na rua, não ser cortês, não ser gentil, não ser educado, não se parece nada com Jesus. Tudo isso espalha aquilo que estamos já juntando em Deus. Eu sei que é domingo à noite, talvez você queria uma palavra melhor. Eu estou ensinando a você não perder o que Deus já está te dando. Eu quero terminar com a última coisa. Jesus nos ensina que um dos mecanismos mais destrutivos que espalha aquilo que a gente ajunta são as nossas infidelidades associadas às nossas deslealdades. Fidelidades estão somadas, unidas, paralelas aos nossos contratos, aos nossos acordos, aos nossos compromissos, sendo fiéis para com os nossos compromissos. Quando somos infiéis nos nossos compromissos, estamos abrindo a porta para a segregação das nossas coisas, para a destruição daquilo que ajuntamos. Quando somos infiéis num contrato com alguém que celebramos, abrimos a brecha para o diabo destruir as coisas dentro de casa. É por isso que a Bíblia diz que o homem e a mulher de Deus precisam ser ordeiro e fiel naquilo que diz. A palavra é sim e não. Precisamos honrar os nossos compromissos. Se comprou, pague. Se pegou emprestado, devolva. Se pegou emprestado e quebrou, compre outro e devolve novo. Mas o contrário disso é errado, é injusto. Espalha tudo que ajuntou. E não poucas vezes somos infiéis para com as pessoas.
E não se esqueça que quando somos infiéis para com as pessoas, estamos sendo infiéis para com Deus. O mesmo quando estamos sendo fiéis para com as pessoas, estamos sendo fiéis para com Deus. Foi Jesus quem disse que tudo quanto fizerdes a qualquer pessoa dessa terra, está fazendo a Ele, seja bem ou mal. As nossas deslealdade está vinculada diretamente com a honra e o relacionamento. A lealdade é justamente por um vínculo relacional. Estou pronto para morrer pela minha esposa, a qualquer hora, a qualquer momento. É um vínculo relacional. Estou pronto para morrer por Jesus, a qualquer hora, a qualquer momento, e já passei por isso algumas vezes nesse mundo. Estou pronto para isso. E a gente precisa estar pronto para isso a qualquer momento. Lealdade. A gente precisa estar diante de Deus com segurança daquilo que a gente afirma. É por isso que Jesus nos ensinou que se tivermos essas brechas fechadas, Ele terá a ousadia de dar a nós bênçãos recalcada, sacudida, transbordante. Sabe o que é isso? Recalcada. Acho que alguém ensinou aqui há poucos dias, não sei. Foi o senhor. Recalcada. Socada. Eita, pega. Socada. Sacudida para caber mais. Transbordante é saindo pelas beiradas. Olha para quem está pertinho de você e diga: Deus quer te ver assim. Ele não quer te ver padecendo necessidade, irmão. Sabe? Não é prazer de Deus vendo a Enersu? Sanesu? Não. Energisa. A Energisa indo lá com um papelzinho dizendo: vamos cortar a sua luz. E você diz: não. E ele diz: só se for agora. Ele não quer ver isso. Ele não quer que você chegue no final do mês e diga: cara, não tem como comprar leite para o meu filho. Não há prazer em Deus nisso. Você acha que há prazer para um pai ver o seu filho padecer necessidade? Não há prazer. Mas o problema é que Ele deu, mas nós espalhamos. E é justamente esse o grave problema que a minha geração tem feito com seus filhos. Tem os ensinado a não valorizar as coisas. É por isso que nunca ajuntam nada em Deus. Recebem tudo de graça, quebram tudo à vontade. Não aprendem a valorizar. Então entenda, não é Deus que nos maltrata. Somos nós que espalhamos a bênção que Ele ajunta. Eu queria que você ficasse em pé. Há um propósito de Deus nessa igreja, com muita gente que crê. Propósito de Deus de fazer muita gente extremamente próspera. E não é próspera simplesmente pelo ser próspero. É próspero com propósitos definidos. Ele liberou essa promessa várias vezes aqui nesta casa. Aprenda a preservar o que Deus tem dado. Aprenda a fechar a torneira, a fechar o ladrão, a fechar a válvula de saída. Aprenda a ser fiel, a ser leal. Aprenda a fechar a boquinha, a guardar o coraçãozinho, a estabelecer ações de justiças e equidades, a vigiar as motivações do seu coração. Aprenda a ser fiel. Eu quero orar com vocês esta noite. Eu queria que você fechasse seus olhinhos e dentro do seu coração, sonde. Ninguém aqui pode olhar aí dentro, só você. Eu não estou te ensinando aqui um mantra, é a palavra de Deus. Você mesmo a examina e veja se isso não procede.
Ser crente não é ter uma carteirinha de membro. Ser crente não é vir ao culto domingo à noite. Ser crente é se submeter ao senhorio do Cristo em todos os níveis. É buscar a santidade no Senhor em tudo, desde os meus olhos aos meus pés. Sonde o teu coração agora. E se você encontrar aí motivos para pedir perdão pela murmuração, peça. Se você encontrar aí motivos para pedir perdão pela motivação errada, peça. Se encontrar motivos pela avareza, então peça perdão agora. Por todas as coisas que te disse aqui essa noite, peça perdão. Vamos nos submeter a Ele e nos humilhar diante dEle. E quando essa canção estiver sendo tocada, se submeta ao Rei. E eu vou terminar esse culto da seguinte maneira. Eu quero orar com você agora. E quando eu terminar a oração, deixa essa canção terminar. E o pastor Joseph ministra a bênção final. Mas eu queria que você olhasse para dentro do seu coração, você e Deus. Ore comigo agora. Paizinho querido, é no nome de Jesus o Cristo que hoje eu trago essa palavra, Senhor. E trago com responsabilidade como pastor dessa casa, desejando ver cada ovelha sua preparada para subir no arrebatamento. Mas enquanto não subir, viver aqui de forma que a sua luz brilhe na vida de cada um. O sincero desejo do meu coração, Senhor, é que o profundo espelho da tua palavra possa sondar a minha alma, e a começar por mim aqui no altar, e encontrar as minhas falhas. Falhas essas que espalham a tua bênção, a bênção que ajuntamos com mãos abençoadas. Nós não queremos mais ser assim. Nós queremos corrigir algumas coisas que só o Senhor sabe onde está dentro de nós. Então jejuamos muito, oramos muito, mas não corrigimos essas falhas e elas servem como escoadouro da tua bênção. Nós não queremos mais, Senhor. Se somos um vaso, Senhor, talvez a tua bênção esteja vazando por nossas rachaduras. Então eu te peço essa noite com temor, conserta as nossas rachaduras, conserta as nossas falhas, Espírito Santo. Conserta-nos como vasos de barro, para que possamos reter a tua bênção, para que ela fique em nós e não se perca. Olha para cada um de nós aqui que agora se submete a ti, Senhor, e estabelecemos essa unidade em amor, mas em humildade. Perdoa-nos, Pai, perdoe-nos. Queremos ser fiéis, leais, submissos ao teu reino. Queremos viver o teu evangelho e a prática do teu evangelho. Eu te peço isso, Senhor, no nome de Jesus. No nome de Jesus.